Meu nome é Daniela, eu sou profissional de logística e eu conheci a Natália mais ou menos um ano e meio atrás, através do Instagram. Eu sou profissional de logística, sempre trabalhei nessa área, me formei em 2014 e eu trabalhei por muito tempo em uma empresa do ramo alimentício, trabalhei lá 5 anos, comecei como auxiliar de logística. Era uma empresa muito legal, assim, que me deu muita oportunidade de crescimento, cresci muito lá dentro, saí como supervisora de logística, mas era uma empresa que eu não tinha qualidade de vida, então eu estava bastante infeliz nessa época com o meu trabalho, me sentindo frustrada, me sentindo que eu não ia conseguir crescer profissionalmente em outras áreas, trabalhava muito, então, assim, eu estava bastante descontente. Primeiramente, eu comecei a procurar emprego sozinha, através da internet. Participei de muitos processos seletivos, mas, assim, uma coisa que me incomodava é que eu não tinha feedback dos processos, não passava em nenhum processo, mandava currículos para as vagas muito parecidas com as experiências que eu tenho e não era chamada nem para entrevista. Então, assim, eu não entendia de fato o que acontecia, sabe? Eu achava que o mundo era muito injusto e eu não conseguia entender o que eu estava fazendo de errado para eu não conseguir passar em nenhum processo seletivo. E aí, nessa época, eu resolvi buscar ajuda profissional mesmo, para me ajudar e conhecer a Natália através do Instagram. Quando ela estava começando no Instagram, eu conheci, vi que ela era aqui de Belo Horizonte e resolvi tentar. E aí, de cara, a gente fez uma videochamada, fez uma conversa. De cara, identificou as maiores dificuldades que eu tinha no meu currículo. Eu tinha um currículo que tinha muitas coisas boas para colocar, mas que não era assertivo, que não era claro, que não dizia para o recrutador que ele precisava ver instantaneamente para que eu pudesse evoluir no processo, né? Então, isso foi uma coisa que a Natália fez de cara comigo. Então, ela reformulou meu currículo, fez um resumo legal, colocou minha evolução na carreira ali dentro. De cara, só pelo currículo, eu já comecei a ser chamada mais para processos seletivos. Uma coisa muito importante que ela me ensinou foi a mudar o currículo a cada vaga, que eu tinha que adaptar meu currículo. Eu não tinha esse hábito de mudar o currículo a cada vaga que eu quisesse mandar. Eu achava que currículo era uma coisa fixa, e isso ela me ensinou, assim, que cada vaga exige uma coisa e cada vez você tem que adaptar seu currículo para aquela vaga, adaptar o e-mail que você está mandando para aquela vaga, colocar no e-mail um breve resumo, colocar ser cordial, ser simpático. Ela me ensinou também a como mandar esses e-mails. Foi bastante legal essa parte também, eu não sabia, sempre mandava e-mails padrões e tudo. E aí ela começou a me dar dicas pro LinkedIn, reformulou meu perfil no LinkedIn, meu perfil do LinkedIn começou a ser muito mais visitado pelos recrutadores, pelas pessoas em geral, consegui muito mais conexões, me ajudou bastante também com essa parte do LinkedIn e me deu muitas dicas de entrevista. A minha maior dificuldade nas entrevistas era, nem era que eu ficava nervosa, mas é que eu não sabia explanar minhas ideias e organizar as ideias para os recrutadores. Então, ela me ajudou muito com isso também, me falou o que eu tinha que falar de forma assertiva, clara, para os recrutadores, de forma que ser simpática, ficar à vontade nos ambientes. A gente sempre fica muito desconfortável nos ambientes de entrevista. Ela me ensinou a ficar mais confortável, a me sentir, e eu fui me desenvolvendo. Aí eu comecei a ser chamada mais para entrevistas e a evoluir nos processos seletivos, né? A gente sempre é chamada para uma entrevista e tem vários processos. Antes eu nem passava nesse primeiro processo, e aí eu já fui começando a evoluir, a ser chamada para a segunda, terceira fase. E aí, depois que eu conheci a Natália, mais ou menos 3 meses depois, eu consegui me recolocar no mercado. E aí eu fui, saí da empresa onde eu estava trabalhando, fiquei 1 mês mais ou menos desempregada, fazendo processo seletivo, e no mês seguinte eu comecei a trabalhar em outra empresa. Era uma empresa que foi muito legal no momento para mim conseguir me recolocar, porque eu consegui ter mais qualidade de vida, ter mais tempo, ter mais disponibilidade para estudar, para me desenvolver também. Só que era essa empresa que eu comecei a trabalhar, ela não me desafiava tanto profissionalmente. Era uma empresa bem tranquila, assim, que eu conseguia seguir minha vida, mas que eu via que lá eu não ia ter muito futuro. Então, eu continuei seguindo as dicas da Natália, acompanhando o LinkedIn, acompanhando o mercado de trabalho, vendo as vagas, para ver como que estava. E sempre que eu via uma vaga interessante, eu mandava o currículo. Muitas vezes era chamada para processos seletivos, era chamada para a maioria dos currículos que eu mandava, eu era chamada para os processos. E aí, quando chegou a pandemia, a empresa me mandou para home office, então eu comecei a trabalhar em home office e comecei a participar de alguns processos seletivos online, né? A maioria dos processos começaram a ser online, e nesse período de pandemia, por incrível que pareça, foi o período em que eu mais participei de processos seletivos em toda a minha vida. Tive muitos feedbacks positivos, e aí, como eu estava trabalhando, eu podia até escolher em quais processos eu ia participar, em que eu ia investir. Agora, em agosto de 2020, eu comecei a trabalhar numa empresa que realmente é o que eu queria, era o cargo que eu queria, era uma empresa
empresa é uma empresa grande, uma empresa com bons benefícios profissionais e principalmente é uma empresa onde eu vá ter oportunidade de crescimento. Então, além de eu conseguir me recolocar com as ajudas delas, eu consegui me recolocar 2 vezes, sendo essa segunda vez numa empresa bem legal e com bastante oportunidade. Eu passei desse processo em julho, comecei a trabalhar em agosto, então agora estou no período de experiência. É bastante desafiador. Eu não vou deixar de seguir as dicas dela para ficar antenada no mercado. Eu acho que é importante a gente saber o que está acontecendo, saber o que a nossa área exige, mas eu estou bastante feliz profissionalmente hoje e eu indico bastante as dicas dela. Ela vai cobrar bastante de vocês, mas pode ter certeza que o resultado vem também.